Capitalismo financeiro monopolista. Deixe o seu like e também se inscreva no canal. Também compartilhe esse vídeo, porque o conhecimento não é para ser retido, é para ser compartilhado. Olá pessoal, vamos para mais uma aula de geografia. Vamos abordar agora sobre o capitalismo financeiro monopolista. Nas últimas décadas do século XIX, o crescimento acelerado da economia capitalista foi marcado pela formação de gigantescos impérios industriais e comerciais, assim como pela constituição de grandes bancos e outras instituições financeiras. Nesse período, o aumento acirrado da concorrência, a disputa de mercados e a necessidade de grandes investimentos para acompanhar o crescimento da produção industrial, que se tornava cada vez mais complexa graças às inovações tecnológicas, levaram muitas empresas a se unirem, favorecendo a formação de grandes monopólios e oligopólios em vários setores da economia. A formação de monopólios e oligopólios é uma característica intrínseca ao desenvolvimento da economia capitalista. Por isso, esse processo continua ocorrendo na atualidade, com a formação de gigantescas corporações que atuam em escala mundial. Nesse período do capitalismo, bancos, corretoras de valores e instituições financeiras assumiram um papel preponderante no desenvolvimento da economia e passaram a atuar como grandes agentes financiadores da produção, iniciando um intenso processo de concentração do capital. Com a união estabelecida entre o capital industrial e o capital bancário, também chamado financeiro, e um mercado dominado cada vez mais pelo surgimento de grandes corporações, a economia industrial capitalista ingressa em uma nova fase, a do capitalismo financeiro monopolista. A expansão imperialista. No final do século XIX, com o aumento da produção e com a atividade industrial se expandindo para outros países, a concorrência se acirrou, visto que as indústrias da Alemanha, França, Bélgica, Itália, Rússia e até mesmo do Japão e dos Estados Unidos já se comparavam às indústrias inglesas e, em alguns casos, as superavam. A busca por novos mercados, consumidores e também por fontes de matéria-prima para atender a crescente demanda da produção industrial levou as potências econômicas europeias a se lançarem na conquista de novas áreas coloniais, efetivando-se assim o imperialismo dessas nações em franca expansão econômica. Foi nesse contexto do capitalismo que a expansão imperialista europeia se estendeu sobre os territórios da África e da Ásia. Na Conferência de Berlim, que ocorreu em 1884 a 1885, um acordo selado entre as grandes potências econômicas europeias promoveu a partilha do continente africano entre elas. Essas mesmas potências também se apropriaram de vastas áreas do continente asiático e da Oceania, onde ingleses, franceses e holandeses formaram grandes impérios coloniais. O imperialismo, promovido pelas potências econômicas europeias, consolidou a divisão internacional do trabalho, estabelecida com o colonialismo dos séculos anteriores. Com ela, as colônias africanas e asiáticas, assim como os antigos territórios coloniais, agora independentes do continente americano, se especializaram como fornecedores de matérias-primas agrícolas e minerais, voltados para o abastecimento do parque industrial europeu em expansão. Com a produção e o consumo aumentando em ritmo acelerado, as nações europeias também passaram a canalizar investimentos e capitais em seus territórios coloniais, assim como em países não industrializados, a exemplo do Brasil. O objetivo nesses casos era promover o desenvolvimento de atividades de exploração agropecuária e mineral, abertura de estradas de ferro, construção de portos, entre outros negócios, que viabilizavam a exploração de tais matérias
matérias-primas. A crise de 1929 e o keynesianismo. Com o capitalismo financeiro, muitas empresas se estruturaram por meio de capital aberto, isto é, se transformaram em sociedades anônimas, com ações negociadas nas bolsas de valores. Sob a égide do liberalismo econômico e da consolidação do mercado de capitais, as grandes corporações ampliaram sua capacidade financeira com a venda das ações, tornando-se mais competitivas e acelerando o crescimento da próspera economia mundial no princípio do século XX. Naquela época, a euforia gerada com a prosperidade econômica sugeria que nada mais poderia impedir a expansão desenfreada do capitalismo. Entretanto, o descompasso causado pelo excesso de produção e a incapacidade do mercado consumidor em absorvê-la desencadeou a Grande Depressão Econômica, também chamada Crise de 1929, no dia 24 de outubro de 1929, que entrou para a história como a Quinta-feira Negra. A Bolsa de Valores de Nova York registrou uma queda de aproximadamente 12% dos valores das ações e o prejuízo alastrou-se, levando à falência aproximadamente 9 mil bancos e deixando 10 milhões de pessoas desempregadas. Os incalculáveis prejuízos provocados por essa crise de 1929 abalaram a economia mundial em efeito cascata. Com a produção encalhada devido ao baixo consumo, as fábricas reduziram drasticamente suas atividades, afetando também o comércio, os serviços e as atividades agrícolas. Ocorreu então um processo de falência generalizado, causando desemprego em massa, o que, por sua vez, retraiu ainda mais o mercado de consumo. O agravamento da crise e seus efeitos atingiram proporções jamais imaginadas, abalando profundamente a estrutura da economia mundial. Nesse contexto, os princípios do liberalismo econômico, baseados na livre concorrência e nas leis do mercado, foram incapazes de promover a retomada do crescimento econômico. A solução para a crise se volta, então, para a intervenção estatal na economia, tendo como base os princípios defendidos pelo economista inglês John Keynes. Como a teoria econômica, o keynesianismo defende que, para promover a retomada do crescimento e do emprego, é necessária uma intervenção do Estado na vida econômica, sobretudo por meio de grandes investimentos e pelo fortalecimento do mercado de consumo via melhor distribuição de renda. Inspirados nessas ideias, entre 1933 e 1939, os Estados Unidos colocaram em prática um audacioso plano de recuperação econômica, o New Deal, novo acordo ou novo plano, com um amplo programa de construção de obras públicas, estímulos à produção e ao consumo, e a economia estadunidense, então, começou a se recuperar. Essa experiência foi adotada em seguida por outros países, também afetados pela crise de 1929. Atividade. Responda aqui nos comentários desse vídeo. Em que consistiu a teoria keynesiana?